Me chamo Valesca Santana, irei conduzir a programação dos podcasts pela Carreta Agro pelo Brasil no primeiro dia da quarta edição do Céu Baixou. Estamos entrevistando Antônio Lemos, zootecnista, o qual falará sobre o plano de negócios. Obrigado, Valesca. Meu nome é Antônio, como falou. Bom, Valesca, o que é um plano de negócio? Plano de negócio nada mais é do que um documento que dá o norte ao produtor rural. Como iniciar o seu projeto e ainda mais ter uma visão futura do que o trabalho dele, o projeto, ele pode desenvolver para a propriedade. Se ele vai ser um produto, uma atividade de curto prazo, de médio ou longo prazo dentro do seu negócio, certo? Qual é a sua viabilidade financeira para os anos que virão? Antônio, quais seriam os cuidados que o produtor deve ter ao realizar o plano de negócio? Bom, é comum o produtor e aquela pessoa que elabora o plano de negócio, ela errar em certos momentos que eu digo que são cruciais. Por exemplo, temos um índice chamado custo operacional efetivo, onde o produtor precisa, precisa relacionar todo o gasto que ele vai ter para produzir. Ainda mais, o produtor ele deve ter um prazo de um ciclo de produção, ele deve construir um ciclo de produção. O que seria isso? Por exemplo, a cultura do milho. Ele pode definir como ciclo de produção um ciclo de plantio. Colheu, plantou, colheu, encerrou ali o ciclo de produção. O ovinho de leite, por exemplo, ele pode estipular um ano de ciclo de produção. Por quê? Dentro desse intervalo, ele tem que anotar todos os custos que foram feitos na sua atividade. Daqueles maiores custos, como combustível, mão de obra, até custos menores, que geralmente o produtor negligencia. Como, por exemplo, comprou 1 quilo de grão. O produtor geralmente não coloca esse custo na planilha, num papel, porque ele acha que esse valor é um valor irrisório, mas na verdade não é. Quando tem a soma dos valores, então ele se torna um valor importante. Então, todo o custo relacionado a um ciclo de produção, esse ciclo produtor, ele é quem vai definir qual é o período, se vai ser 1 ano, 2 anos, se será durante o caso de culturas agronômicas, do plantio à colheita. O produtor tem que definir esse período, certo? E também tomar nota de todos os custos que vão ser realizados nesse período, para formar esse custo operacional efetivo, porque ele é importantíssimo para indicar mais à frente se o negócio dele é viável a curto prazo, o que veremos mais à frente alguns indicadores. Tá? Antônio, você falou nas questões dos valores. Então, quais seriam esses indicadores mais importantes diante de um plano de negócio? Pronto, vamos lá, Valesca. Nós temos a renda bruta, que na renda bruta nada mais é do que a multiplicação do que o produtor tem para comercializar e o preço de venda. Tá? Esse é um fator chave para o produtor. Definir o seu preço, vai ver que de venda é a quantidade que vai vender. Tem que definir isso em papel, planejado no projeto. Tá? De posse já do custo operacional efetivo que falamos antes, ele vai avaliar inicialmente a sua margem bruta. A margem bruta nada mais é do que a renda bruta menos o custo operacional efetivo. Esse valor ele tem que ser no final positivo, essa equação. Por quê? Porque se for negativo, já vai indicar que o negócio dele não é viável nem a curto prazo, porque ele não vai ter dinheiro para manter outro ciclo de produção, ou seja, comprar novamente ração, adubo, pagar mão de obra, pagar energia, ele já está fadado a fracasso ali. Mas isso é ruim? Não. O produtor tem que sentar novamente na planilha e projetar, porque o plano de negócio é um projeto para o futuro. Nós estamos tentando projetar ali para verificar o que é, se aquele negócio naquele momento, com aqueles preços de compra, de venda, se ele é viável. Diante disso, ele vai ajustando o que for melhor para ele. Tá? Passando a margem bruta, nós também temos a margem líquida. Por que a margem líquida? A margem líquida é a renda bruta, subtraído do custo operacional efetivo, o prolabore e depreciações. Prolabore e depreciações também são duas ferramentas que tem que ter cuidado na hora de fazer. Por exemplo, o produtor não pode pensar que dentro de uma produção agropecuária todo o valor de venda pertence a ele. Não. Ele tem que ter a noção de que ele tem um prolabore, digamos assim, um salário, entre aspas, mas chamado de prolabore, e outro valor que ficou da atividade pertence à empresa.
para reinvestir na atividade agropecuária, para aumentar sua produção, para pagar custos, para eventuais situações. Tá? Então, ele tem aquele prolabore dele, separar custos pessoais de custos da empresa. Tá? E fora isso, também nós temos o lucro. O que é definido o lucro? O lucro é a renda bruta menos os custos totais, todos os custos envolvidos. Custo da oportunidade de capital, por exemplo, o que é isso, o custo da oportunidade de capital? Se ele pegasse todo o capital dele que ele investiu na atividade e colocasse, por exemplo, na poupança, será que a poupança daria a ele um retorno de margem maior do que a atividade no campo? É uma coisa a se verificar. Então, pega esse valor que seria investido na compra de animais, na montagem de curral, na produção do milho, coloca na poupança, aplica taxa de juros ou outra atividade qualquer e verifica se o retorno dele de juros seria mais vantajoso do que o que vai ter na atividade. Se não, ele vai ter que dar essa margem de escolha, né? Vai fazer ou vai deixar investido em banco e outras ações, tá? Então, o lucro é todo o custo, é toda a renda bruta menos o custo geral da atividade. E o lucro, ele tem um segredo que o produtor geralmente pensa que quando ele tira a diferença entre renda bruta e custo operacional efetiva, que não é o lucro. Na verdade, não é, porque ele tem que cobrir as depreciações, a propriedade e outras coisas. Então, esse lucro, que é o final, já é a renda bruta menos o custo total, esse capital é aquele capital que ele vai reinvestir na atividade dele, dividir com acionistas, se existir na propriedade, nos negócios dele, e vai indicar que a atividade ela é atrativa economicamente para atrair investidores. Que o lucro é que indica isso. Ela tem uma boa atividade porque eu paguei todos os meus custos e me sobrou esse capital aqui. Então eu vou usar esse capital para dividir com meus acionistas, com meus colegas que têm capital investido no meu negócio, tá? E também reinvestir na atividade. Então, um lucro que indica realmente se o negócio dele é viável. Ótimo. Antônio, e o produtor rural, como é que ele tem acesso às informações sobre o plano de negócio, né? Porque o produtor sempre tem receio, né, em se envolver em coisas novas, até mesmo na questão das anotações, né? Porque é algo diferente do cotidiano. Mas e as informações em relação ao plano de negócio em si? Como é que ele tem acesso a essa informação? Bem, Valesca, excelente pergunta. O produtor, também aqui da região de Sergipe, ele deve procurar um mobilizador da sua região. Cada região no estado de Sergipe tem um mobilizador. Procura esse mobilizador para solicitar junto ao Senar um curso, um treinamento voltado para elaboração de plano de negócio. Tá? Porque ele vai aprender passo a passo como é que se elabora e como se interpreta os números. Porque não é só construir um número, vários números, uma cadeia de números e não saber interpretar aqueles valores. Cada número ele fala, ele tem uma resposta ao produtor rural. Porque vai mostrar aonde intervir em ações diretas assim, no seu negócio, para melhorar cada vez mais o produto. Então procura o responsável da região, ele vai entrar em contato com o Senar, formar um grupo de produtores que tem interesse em realizar atividade para a gente montar um treinamento naquela região, no povoado, naquela cidade. Perfeito. Agradecemos ao Antônio pela disponibilidade em participar conosco do podcast e agradecemos a todos vocês pela atenção.